Bom dia, terceiro ano. Dando continuidade às aulas de filosofia, a aula de hoje ela vai ser uma visão contemporânea acerca do conceito de corpo e alma, tá? Como o conceito contemporâneo de corpo e alma foi visto principalmente na psicologia, na filosofia, através da psicologia, tá? Psicologia, pessoal, ela é uma área do conhecimento a qual visa os estudos filosóficos da alma humana, tá? Só que ela ganhou ao longo dos anos um status de ciência que fez com que ela se separasse da filosofia e tomasse caminho próprio e distinto totalmente da filosofia. Mas isso não quer dizer que a psicologia deixou de ser uma visão um tanto um pouco como filosófica acerca da relação da alma, do estudo da alma humana, tá? Só que ela se tornou uma área quase que clínica, tá? Não se deixou deixou de ser uma ciência para a questão de estudos de geração de conhecimento e voltou mais para questões acerca da vida, do tratamento da psique humana, tá? É, Só que a partir dessa visão da psicologia surgiram outras duas formas de análise, uma qual assim, eu considero que não posso colocar tanto no conceito da psicologia, mas elas fazem partes, tá? Fazem parte do mesmo conceito, tá? Uma delas é aquilo que chamam do fisicalismo, tá? E a outra é a fenomenologia. Na aula de hoje, nós vamos estudar o fisicalismo e na próxima aula a gente vai estudar a fenomenologia, tá? Vamos começar pelo fisicalismo, que ele é um pouco mais extenso e traz conceitos um pouco, como podemos dizer, novos que de fato acabarão intrigando um pouco vocês, tá? Primeiramente, pessoal, o conceito de fisicalismo ele remete a uma concepção filosófica para a qual todo aspecto do universo são compostos de matéria e energia. Assim sendo, é possível explicar por meio das leis da física, ou seja, é uma teoria que tenta explicar a realidade acerca da física, ou seja, explicar o conceito de corpo e alma acerca da física, tá? No caso da psicologia, o fisicalismo implica na ideia de que o estudo mental são os mesmos que os estudos cerebrais, ou seja, aquilo que falamos em relação entre mente e cérebro são as mesmas coisas, tá? Ou seja, esse fenômeno pode explicar por meio de estudos da fisiologia que o cérebro humano, assim, ele pode variar tanto numa corrente fisicalista quanto numa corrente também psicológica, tá? Com isso, pessoal, o fisicalismo ele afirma que a mente pode ser explicada a partir de padrões tanto da questão como entrada e saída de dados. Ou seja, a nossa mente ela pode ser, perdão, nossa mente pode ser considerada como um computador superpotente. Da mesma forma que nosso computador ele recebe dados e envia dados, aquele momento chamado de input e output, a entrada de dados input e a saída de dados input, nossa mente funciona da mesma forma. Os inputs, ou seja, a recepção de dados, ou seja, todas as informações que nós recebemos através da realidade, elas são captadas pelo nosso cérebro e são, como podemos dizer, de certa forma, processadas. E o input e o boot, ou seja, a saída, é todo o processamento das informações a qual o nosso cérebro tem e a qual nós damos uma resposta. Ou seja,
quando nós falamos ou respondemos acerca de uma indagação ou de uma informação que é dada através da realidade a nós, tá? Esse conceito de input, visto de uma noção do nosso cérebro como um computador, ele foi gerado pelo filósofo americano Jerry Fodor, tá? Ele praticamente fez aquilo que chamamos de uma abordagem funcionalista, dando um principal problema a essa concepção, a relação de uma forma de relação corpo e alma, tá? Como um elemento imaterial, ou seja, como nossa alma e nosso corpo fosse, nossa alma fosse uma coisa imaterial, nosso corpo de fato fosse uma coisa material, tá? E ela se age através da matéria, ou seja, a nossa alma só age através da matéria. Tá? Ele não foge tanto daquele conceito a qual nós estudamos nas últimas aulas, tá? Mas só que, diferentemente do conceito racionalista e do conceito cristão de relação corpo e alma, a qual eles acreditavam que alma e corpo praticamente eram a mesma coisa, Jerry ele já faz de uma forma contrária. Ele vê a alma e o corpo como duas coisas totalmente diferentes, tá? Outro ponto, meus caros, é aquilo que chamamos do benevolismo lógico. O benevolismo lógico, pessoal, é uma teoria que trabalha tanto a interpretação, ou seja, uma explicação psicológica dos efeitos do nosso comportamento que são atribuídos a causas mentais. Ou seja, tudo aquilo que nossa psique age, ela é gerada através de estímulos mentais, tá? Ou seja, o pensamento humano, em uma perspectiva funcionalista, ou seja, a partir desse pressuposto do benevolismo lógico, seria algo como um funcionamento de um computador, da mesma forma que eu disse para vocês. Ou seja, elas só seriam, só dependeria de uma matéria fazendo efeito em uma causa. Ou seja, nós só agiríamos através de estímulos. Ou seja, da mesma forma que nós apertamos F5 para atualizar a página do computador, a página da internet, nosso cérebro funciona da mesma forma. A gente daria o famoso F5 na nossa mente para que nós seríamos, de certa forma, atualizados ou despertados ou reiniciarmos. Entendeu? Assim, pessoal, desse modo, nosso cérebro funcionaria como um software, tá? Ou seja, um programa, tá? E o nosso corpo seria o hardware, ou seja, seria a máquina. Ou seja, nós teríamos o software, a alma e o hardware, o corpo. Ou seja, os dois só funcionam juntos se o software, ou seja, a alma, estiver conectada, ou seja, instalada no corpo. Pessoal, é como eu disse, como o racionalismo na aula passada, pensava, é uma relação quase como mecânica em relação à relação corpo e alma. O outro ponto a qual nós voltamos sobre essa função funcionalista é que chamamos de uma, uma visão quase como de um materialismo eliminativo, tá? O que isso quer dizer? Partindo do pressuposto que certas informações elas são dadas a nós e nós fazemos tanto a noção de ou aceitá-las ou descartá-las, tá? Isso parte da nossa mente, tá? Novamente. Quem faz essa análise é um filósofo também americano chamado Paul o nome dele é meio complicadinho, mas eu vou tentar falar aqui com uma certa forma precisa. Sutherland, tá? Para ele, pessoal, as crenças, desejos, medo, sensação de dor, alegria,
todos os tipos de afetos fazem parte de uma psicologia popular. Ou seja, fazem parte daquilo que chamamos de um arcabouço de ideias que fazem parte de um imaginário coletivo, ou seja, fazem parte do arcabouço da noção de existência humana. Todos nós sentimos medo, todos nós sentimos alegrias, todos nós temos expressão de pavor ou de dor, tá? Isso, de certa forma, faz com que todo conhecimento acerca da natureza, tanto da nossa natureza experiencial humana, de certa forma pode ser obscurecida, ou seja, pode ser velada, tá? Para ele, pessoal, a neurociência, tá, é capaz de explicar, de certa forma, esse tipo de relações a qual o nosso cérebro tem. Ou seja, a neurociência, de certa forma, desenvolveu de tão modo uma análise do nosso cérebro que percebeu que sensação de dor, medo, alegria, elas são, de certa forma, apresentadas em determinados pontos do nosso cérebro. Lembram na aula passada quando eu disse que Descartes, ele, de certa forma, ele antecipou uma noção da neurociência, quando ele falou que a alma tinha sede na glândula pineal? De certa forma, Descartes, naquela afirmação dele, não estava errado, porque a glândula pineal ela é uma das partes do nosso cérebro chamado cérebro reptiliano, que tem a função de gerar hormônios a qual afetam diretamente a nossa sensação de humor. Ou seja, ela mexe com nossos afetos. Tanto a glândula pineal ela consegue gerar hormônios que geram alegria, que geram dor, que geram satisfação, que geram prazer. E que acabam sendo afetados em determinados pontos do nosso cérebro. Tá? E quando nós falamos de afeto, nós falamos numa relação a qual está focada a questão da alma, tá? Ou seja, Descartes, ele não estava errado, tá? Mas voltando a Schutzenand, ele afirma que, novamente, que o cérebro é responsável por diferentes tipos de operações mentais. Ou seja, além de desenvolver mecanicamente uma forma de auxiliar estados mentais, ele também gera todos os tipos de sensação e formas de prazer ou de toda forma de afeto a qual é gerada em nossa mente ou gerada por nós. Pessoal, embora essa noção de Schurland tenha uma certa forma uma visão até de certa forma correta e baseada na ciência, ela ela não, ela não de certa forma desaparecerá de qualquer hora, ou seja, ela não vai sumir, porque de certa forma a neurociência ainda é um processo de evolução. Ela é uma ciência nova que de certa forma ainda gera dados de informação a cada dia e cada novo estudo novas informações surgem, tá? Pessoal, eu vou encerrar a aula por aqui, mas eu vou pedir a vocês o seguinte: eu vou passar uma atividade trabalhando com esse mangá aqui, tá? Na verdade, não vai ser um mangá, eu vou passar um OVA dele, que trabalha acerca da relação fisicalista, tá? O nome dele é Alita Anjo de Combate, ou também conhecido como Gus Ipion Futuro Vision. É um quadrinho de cultura cyberpunk que trabalha numa realidade futurista qual o ser humano ele deprecia
o corpo em relação à máquina, mas preservando aquilo a qual é o nosso estudo de hoje, que é o cérebro, tá? Vai ter uma atividade acerca dessa questão, tá? E de certa forma vocês terão que ver o filme, tá? O filme não, o desenho animado, tá? E vai estar logo abaixo aqui nos vídeos do Classroom, tá? Um abraço a todos e ótimos e bons estudos.